se esse problema for grande demais? E se eu for pequeno demais? Às vezes a gente para e pensa, o que eu realmente posso fazer? Quando a gente ouve em falar de desafios tão grandes como o futuro da nossa água, a gente se sente tão pequeno, tão longe. Mas e se a gente descobrisse que a maior transformação não começa longe? Ela começa aqui. Vozes do Território. Diálogos pela segurança hídrica na cidade de Rio Claro. Quanto do mundo que nos cerca nós realmente enxergamos? Em meio à pressa do dia a dia, nossos olhos se acostumam. A beleza se torna paisagem e os problemas também. Mas e se pudéssemos ver o nosso lar, nosso bairro, nossa rua pela primeira vez? Em Rio Claro, nos unimos para redescobrirmos os nossos bairros, revelando problemas ambientais esquecidos e propondo soluções que nascem da sabedoria e da esperança do nosso povo. As crianças levantaram as suas vozes, provando de que a segurança hídrica é uma meta de todos. O projeto Vozes do Território nasceu da necessidade de ouvir. Foi proposto uma escuta atenta às realidades ambientais vividas por cada participante deste projeto em seus territórios. Mesmo com essas diferenças, percebemos um objetivo comum: construir juntos ambientes mais saudáveis que favoreçam o bem-estar, a convivência e a justiça ambiental. Em 2025, nós passamos pelo processo de conferência do meio ambiente. O governo federal chamou as conferências municipais, estaduais e federais, e aqui em Rio Claro nós executamos a Conferência Municipal de Meio Ambiente, a primeira conferência. Enviamos nossos representantes para a Conferência Estadual e que também foram até a Conferência Nacional. E foi nesse contexto que a gente entendeu que não adiantava só ouvir os adultos, nós precisávamos ouvir as crianças também. E assim criou o projeto Vozes do Território. Esse projeto nos mostrou que a gestão da água é feita de gente. Isso exige que ouçamos a comunidade e que olhemos para as histórias de quem vive e trabalha aqui. Nosso projeto Voz do Território nasce da crença que as grandes questões do nosso tempo não podem ser resolvidas apenas com números. Elas precisam de rostos, de vozes e de histórias. Quando falamos sobre segurança hídrica, estamos falando do agricultor que planeja sua safra, da mãe que garante água para sua família, ou do pescador que depende da qualidade do rio para pescar. Cada uma dessas vozes é uma peça fundamental para alcançarmos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. A água é o nosso ponto de partida, mas as histórias que descobrimos são o verdadeiro caminho para um futuro mais justo e sustentável. Esse documentário é um registro dessas vozes, que nos mostram que a segurança hídrica não é um desafio distante, mas uma realidade construída por cada um de nós, todos os dias, em nosso próprio território. Olá, eu sou a Eduarda. Venho te levar para dar uma volta. Só toma cuidado para não pisar no lixo. O que? Você não tinha reparado? Ah, mas as crianças sim. Em todos os lugares, em todos os bairros, o lixo estava lá. Tem pessoas que nem se importam e acabam jogando lixo no esgoto que acaba transbordando. Cada lixo que joga no chão acaba para a natureza, porque fica muito difícil de decompor. Eu vi um monte de lixo no chão quando eu tava passeando. Sai daqui!
Por causa que se a gente largar, tipo, uma garrafa de plástico demora 400 anos por aí pra se decompor na natureza. Fez as escadas e lá para o pessoal jogar bola. Mas sabe o que virou? Depósito de lixo. Porque eles colocam o lixo fora do dia, que o caminhão passa, e o cavalo vai lá, rasga, o cachorro vai lá, espalha para tudo quanto lá. Assim que descobrimos que temos muito a dizer, afinal não diz que somos o futuro? Então imagina nossa preocupação. Tem uma escola que fica perto do Lago Azul, um lugar muito bonito, mas com atenção pode ficar ainda mais. A igreja, praça, árvores, natureza, banco, flores, varejão, centro cultural, Lago Azul, FATEC, padaria, academia, restaurante. Muito lixo na rua, em casa muito lixo. Porque tem gente que joga lixo no rio e os animais comem e morrem. Ah, o Lago Azul, tão amado pelas crianças, mas nem sempre está azul. Às vezes está da cor do lixo, que as pessoas esquecem por lá. Eu não acho isso certo. Você acha? E até as vozes da educação infantil têm muitos a nos ensinar. Uma pessoa jogando lixo na cidade. E aí choveu, foi pro esgoto, daí pegou fogo na cidade e sim. Só as pessoas más sofrem? Não. Quem? As pessoas. Não pode jogar lixo no chão. Para conhecer mais sobre os rios da nossa cidade, procuramos outras vozes, aquelas que levam na memória os rios que a gente não conheceu. Nós somos do grupo Beija-Flor. Vamos todos felizes cantando. A gente procura ficar atentos aos nossos redores, de ver o que está errado, de ser discutido isso entre o nosso grupo, para ver o que a gente pode fazer para ajudar e também para poder passar para as crianças. Mas que uns 40 anos, não tinha tanto acúmulo de lixo. Eles passavam, as pessoas colocavam no lado de lixo, legal. Aquele rio tem nas vezes. Quantas vezes que eu fui com minhas crianças, a gente nadou
de pescado, hoje em dia não dá nem pra você passar lá, de carro, você não consegue passar. O mau cheiro é insuportável. Falando que viveu de pesca, comia peixe no Bataí. Eu também. Nós tomávamos banho lá, pegava peixe. Eu cheguei a pegar 10 quilos de lambari nesse rio. Trazia para casa isso em 80, 81, 82, 83. E a gente fica, assim, triste por ver a situação que encontra, né? A situação do nosso rio. A sabedoria que os idosos têm para poder passar para eles, deixar umas memórias para eles se lembrarem de tudo que os avós viveram, que os pais viveram. Faz 60 anos que eu vim para cá. Eu quero dizer o que eu lembro lá no sítio, que a gente, meu pai não tinha, há mais de 60 anos atrás, coisas assim. Então ele começou a querer o brejo esgotar, porque ele não sabia. Mas com o tempo foram aprendendo que não pode, tem que deixar na beira do rio, dos cordinhos, que são córregos, que tem as vinhas, todas, tem que deixar mato, tem que deixar as coisas crescerem para não faltar, os rios não secar. Porque eu vi, passando pelas escolas, muitos cordinhos que a gente passava. Com o tempo, aquilo secou todo, porque as pessoas foram plantando, foram desmatando, foram coisando, estragou, acabou tudo. A gente vai lá hoje, a gente vê muitos lugares que era a água que a gente passava a pisar. Então, quer dizer, eu acho que a gente precisa cuidar da nossa natureza, da água, porque senão vai faltar. Nós devemos aprender com o passado e fazer hoje. Por falar em memórias, temos um córrego que um dia foi o coração da nossa cidade. Caracteriza o território da ilha. Primeiro, mercados, rios, escola, animais, ocupação, higienização regular do solo e lixos. O saneamento básico. E esse tipo de construção irregular, o que causa, né? Exato. Quais são os danos, quais são os prejuízos. Não tem banheiro, a pessoa vai fazer xixi onde? E até os próprios animais ali, imaginando o rio, né, que está todo desorganizado, de tanto lixo, de tanta bagunça. Mas Yuri tem outro nome. Não é aquele que aparece nos mapas. Só que geralmente eu não chamo, eu falo corvo. Só que aquele fala. Por que chamam de rio Bosteiro? Por que você acha que tem esse nome? Eles jogam lixo, essas coisas, comum. O nome do rio aqui tá Rio Bosteiro, né, que vocês sabem, né? Rio da Bosta. O Rio Bosteiro. Se eu escuto o nome desse, eu não vou nem lá no rio. E sem falar do dom. Ele recebeu esse nome como dom dele. Por causa do cheiro? Ainda tem esse cheiro ou não? Não, tem bastante também sujeira lá, que eles jogam lixo lá. Aí fica entupindo o bueiro também, o rio de lá. Quer conhecê-lo, mas mais do que vê-lo, deixe por favor ouvi-lo.
resgatar o córrego da servidão é resgatar a nossa própria história com a água. O córrego da servidão não está sozinho. Existem outros córregos da nossa cidade. É como veias que correm para o mesmo coração, Rio Kumbarataí. A realidade nos mostrou que o nosso rio pede socorro. Tem só lixo puro. Lixo puro? Isso não é um rio, parece esgoto. Parece um esgoto? É, e tem peixe lá, às vezes pode morrer com peixe. Tem peixe lá? Tem minha avó pescava. Aí beirando o rio Corumbataí, a turma joga muito lixo. Não é uma boa. Então a prefeitura devia fazer igual eu tenho em Piracicaba. Limpar, não porque cortar as árvores, não. Poderia ter bancos para as crianças jogar xadrez à tarde. Dá para fazer aula de campinho de futebol e outros jogos. Aqueles aparelhos para fazer exercício, né? A família. Legal. Dá para fazer tudo ali na beira ali. No bairro todo. E assim ninguém mais joga lixo. E cada um toma conta do seu pedaço. Seria maravilhoso. Rio Claro tem sido a principal fonte de poluição do Rio Kumbarataí. Então, o rio hoje não pode nadar, não pode comer os peixes, né? Porque hoje ele é poluído, tanto quanto a firma, quanto o esgoto. A gente sabe de muitas coisas aí que não tem como mais usar, né? Mas no caso eu sou uma moradora daqui, desde os meus 6 anos eu vim morar aqui em 87. A gente usava muito o rio aqui. As famílias que moravam aqui eram no máximo 6 famílias, quando eu mudei aqui. A gente tomava banho no rio, porque não tinha água, não tinha luz. Mas agora acabou tudo isso, não tem mais. Hoje em dia é poluído, né? Não tem mais como, nem a pesca, tem bastante peixe, porque antigamente muitas famílias usavam, na verdade, o rio para comida mesmo, né? Porque comiam os peixes. A maioria, tanto aqui nesta área aqui, quanto lá pra cima, o rio corre em vários bairros, né? Esse rio. A história que a gente ouviu ali, perto da escola, não era só daquele lugar. Em outras partes da cidade, o rio contava a mesma história de saudade. Tem gente pra cima do rio que mexe com areia. Daí quando eu vou olhar o rio, tá laranja, barrento, cheio de barro. E tem esgoto também, né? Eu me lembro que uma vez que nós viemos aqui, o negócio que tava lá saía por um negócio aí, ó, saía e ia pra lá assim. Mas olha lá, olha, como está devastado aquela outra área lá. Já tem mata assim mesmo, né? Então, antigamente tinha uma prainha no final dessa rua 5. Então lá o pessoal vinha excursão, ônibus, perua, lotada. O pessoal vinha tudo pra ir nessa prainha. Antigamente... Como que é o nome do rio? Rio Corumbataí. A nascente dele é em Corumbataí. E ele vem, passa aqui, vai até Rio Claro e acho que deságua no Piracicaba, não sei. Isso daí eu não tenho certeza. E antigamente a gente ia no rio, a gente pegava água assim, podia beber, de tão limpinha que era. E não era contaminado. Hoje a gente não pode mais fazer isso, hein? Ninguém pode tomar água do rio. Tem que tomar água mineral, água fervida, água filtrada dentro de casa. Então, muita coisa ruim, né? De fábrica, de firma, essas coisas. Até esgoto é jogado no rio. Então não tem condições de beber. Vocês que são pequenininhos, tem que lutar para voltar ao meio ambiente como era antigamente, né? Nosso rio Kumbarataí
tá pedindo socorro. Mas se um dia a poluição calar, toda a vida nele também se calará. E 60% da água que abastece a nossa cidade também se calará. Mas as nossas vozes ecoaram, e delas saíram soluções com a simplicidade das crianças para problemas tão complexos. As nossas propostas são locais, mas é através delas que os objetivos de desenvolvimento sustentável vai se tornar uma realidade em nosso território. As ODS podem ser uma realidade em todos os territórios. A mudança depende de nós. Não sabe por onde começar? Eu vou te dar uma dica. Já olhou ao seu redor?